Olá, sétimo ano, vamos aqui para o nosso caderno de história referente aos últimos conteúdos dados. Então temos aqui o nosso assunto sobre África, por exemplo, a escravidão tanto dos povos indígenas quanto dos povos africanos. Vamos dar início. Esse caderno que foi elaborado pelo nosso professor, colaborador, formador Franciel. E vamos começar pela troca de mercadorias, o escambo, né? Temos aqui um texto para vir em seguida a questão, onde diz: desde que aqui chegaram, os portugueses precisaram da ajuda dos indígenas para explorar o pau-brasil. Para conseguir a colaboração deles, os portugueses começaram a realizar um tipo de comércio baseado em trocas, conhecido como escambo, né? A troca de mercadorias. Os indígenas cortavam, transportavam e armazenavam as toras de pau-brasil nas feitorias, deixando-as prontas para serem embarcadas nos navios. Em troca, eles recebiam objetos e ferramentas que não conheciam, por exemplo, facas, foices, machados. Temos aqui um texto que comprova, né, essa prática do escambo, onde diz: quanto ao modo de carregar os navios com essa mercadoria, direi que tanto por causa da dureza e consequente dificuldade em derrubá-la, como por não existirem animais para transportá-la, é arrastada por meio de muitos homens, e se os estrangeiros que por aí viajam não fossem ajudados pelos indígenas, não poderiam nem sequer em um ano carregar um navio do tamanho médio, né? Eu citei também na explicação do vídeo essa citação aí, trouxe essas imagens. Então, vocês só irão relembrar para responder a seguinte questão, né? Temos aqui a imagem do pau-brasil, temos também um entalhe de madeira feito em pau-brasil em 1550, ou seja, só tinha 50 anos de colonização, desde a chegada dos portugueses de Cabral. Primeira questão: a partir do texto acima, assim como de seus conhecimentos sobre o tema da escravidão, o que se pode concluir sobre a prática do escambo? Vocês acham que existe uma relação entre a prática do escambo e a escravidão? Vocês acham que os indígenas estavam sendo explorados? E aqui de indígenas que foram obrigados a realizar tarefas árduas no dia a dia dos canaviais. A maioria dos indígenas, no entanto, nunca aceitou essa situação. Eles resistiram, né? Temos aqui uma citação também, onde diz: descontentes, queimaram engenhos, acabaram com roças e povoados, obrigando os portugueses a recuar e fugir. As revoltas indígenas destruíram os núcleos fundados pelos donatários do Espírito Santo, de Ilhéus, Porto Seguro, na Bahia, e ameaçaram seriamente os de Pernambuco e São Vicente. Preocupados, os donatários foram procurar apoio a quem? Aos padres jesuítas, né? Que fundaram as missões jesuítas para catequizar e transformar esse nativo em um gentio, né? Então a maioria dos jesuítas era contra a escravização dos povos nativos e fizeram forte oposição a todos aqueles que utilizavam a mão de obra indígena. Porém, com a catequização, eles também trouxeram um processo de aculturação, ou seja, impondo a cultura europeia, inclusive a partir da nova arquitetura aqui, né? Porque antes os indígenas, as aldeias eram em formas circulares, e aqui nós temos o que? Uma igreja, né? Tem a sede da prefeitura e tem o que? As ruas separadas em fileiras, né? Do lado par e do lado ímpar. Mas aqui a gente já vê esse modelo europeu pela representação. E eles estavam fazendo aí, né?
que eles chamaram de guerras justas, catequizando os indígenas, e os que não aceitavam continuavam a ser escravizados. Desde o início da exploração colonial, milhares de indígenas foram escravizados. Explique as diferenças e semelhanças entre escravização e catequização e as consequências desse processo aos povos indígenas, principalmente a questão cultural, como é que ela foi afetada. O outro texto traz a escravidão do negro africano no lugar da escravidão indígena, né? Então, nós temos aqui a escravidão do povo africano, que vai ser trazido através do tráfico negreiro, para trabalhar principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar, inicialmente. Existiam nos vídeos, né? Já falamos nos vídeos. Então, o tráfico humano, o tráfico de escravos, o tráfico desumano. Nós temos aqui um texto, traz aqui, por exemplo, uns grilhões que eram usados, né, acorrentando os africanos. O escravo era uma das mais valiosas mercadorias para a metrópole portuguesa. A captura do índio nativo não proporcionava lucro algum para a metrópole, outro motivo para não se manter a escravização indígena. Então, o tráfico de escravos ele era muito rentável. E aí nós temos, vocês irão ler todo o texto, relembrar o conteúdo e responder, de acordo com o texto acima, por que os colonizadores europeus preferiram traficar e escravizar os africanos. Os africanos na África, vamos entender também que existia a prática para que esses escravos fossem trazidos para o Brasil e para outros lugares do mundo, em especial o Novo Mundo, a América. Também ocorreu o tráfico dentro do próprio continente, né? E a escravização também na África. Então, os africanos eram capturados em suas aldeias e levados para as feitorias próximas aos portos de embarque. A compra e o transporte de africanos para o Brasil eram realizados por comerciantes portugueses e luso-brasileiros. Eles negociavam com alguns chefes africanos. Chefes de uma tribo dominavam outra tribo e vendiam como escravos. Em troca, eles davam tecidos, armas, tabaco para esses chefes africanos que entregavam a tribo capturada, a sua tribo rival. Nas feitorias, os escravizados ficavam presos, aguardando a chegada dos navios que os levariam para a América. Ou seja, o comércio era feito pelo Oceano Atlântico. Nos navios chamados de navios tumbeiros, né, que são os navios negreiros, nós temos aqui uma imagem, né, eles estavam privados de uma alimentação adequada, pouca água, muitos morriam ou adquiriam, né, doenças devido à baixa imunidade, mas o tráfico de escravo era muito lucrativo. Muitos nem completavam a viagem, morriam ali mesmo, seus corpos eram lançados ao mar. Nessas viagens, que podiam durar meses, as condições eram precárias e causavam a morte de muitas pessoas. A alta mortalidade mesmo próximo ao porto, como mercadorias, como produtos. Olhava-se, por exemplo, os dentes, né, se estavam saudáveis, se a força física, o porte físico, para ver o valor daquele escravo. Então, nesses mercados, eles costumavam receber uma alimentação melhor e alguns cuidados de saúde com o objetivo de melhorar sua aparência e aumentar o seu preço de venda. Os escravos, então, ficavam expostos à venda e eram examinados minuciosamente pelos compradores, que procuravam identificar os mais fortes e sadios. Temos aqui uma letra de música de Marcelo Yuca, a banda O Rapa, onde diz:
todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. Tudo começou então a gente apresentou, mas eles não paravam. Qual é, negão? Qual é, negão? O que é que tá te pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? É mole de ver que em qualquer dura o tempo passa mais lento pro negão. Quem segurava com força a chibata, agora pouco de navio negreiro. Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. Bem atual, né? Essa prática, infelizmente. E aqui nós temos, explica os significados atuais no vídeo aula também, onde tem os principais locais de onde vieram os escravos africanos para o Brasil, como Moçambique, São Jorge da Mina, e eles recebiam muitas vezes o nome, né? Eles eram batizados com o nome do porto, do local de onde eles vieram, Luanda, Benguela, entre outros, e aportavam principalmente nas regiões aqui do Nordeste brasileiro, como Recife e Salvador, no Norte em Belém e no Sudeste no Rio de Janeiro. Cite o nome de alguns locais de origem e de destino das rotas marítimas no tráfico de escravizados. Então vocês vão colocar aqui, olhando para a África, os locais de origem na África, de onde saíram, e no local de destino para onde eles desembarcaram. Analise as imagens abaixo da fonte 1, o anúncio, né, já que foram os usos brasileiros e os próprios portugueses que mais praticaram o comércio, né, do tráfico de escravos. E aqui tudo era legalizado, essa venda, mostrando que um ser humano era uma mercadoria, era um produto. Então analisem as duas fontes. Agora leia o seguinte texto. Em abaixo, assinado, declaro que tenho vendido ao senhor Antônio da França Alencar um escravo pardo de nome Ignácio, de nação crioulo, em todos os vícios, achaques novos e velhos. Antônio da França Alencar, obrigado a pagar a Lisa. No Rio de Janeiro, em 1851. E aí vocês irão fazer essa comparação das imagens. Sobre os produtos. Questão 7. Leia o texto abaixo. Mas é fundamental distinguir a escravidão de outras formas de opressão. A escravidão, antes de mais nada, define o escravo a partir de seus status jurídicos. Está no fato jurídico de o escravo ser propriedade do senhor, não sendo, portanto, definido como pessoa. A escravidão é uma prática que parte do princípio de que uma pessoa, senhor, exerce domínio sobre outra pessoa, escravo. Ao longo da história, essa prática sofreu variações, por isso é importante definir corretamente cada uma delas, percebendo que qual a diferença entre a servidão e a escravidão. Então marquem a alternativa. Que representou travessia do Atlântico em um navio negreiro, após os desterros, a separação da família, da comunidade, da Lincanas, no seu deslocamento em navios até o litoral da América e na sua venda como escravos em mercados. De acordo com o texto, depois de capturado pelos agentes. Questão 9. Leia o texto abaixo a respeito das formas de obtenção de escravos utilizadas pelos portugueses no continente africano do século XVII. O comércio com os africanos não constituía a única forma de realizar o abastecimento de escravos. David Birgin detectou
três métodos principais para a obtenção de negros. A primeira possibilidade consistia em enviar os pombeiros ao sertão para fazerem e o recurso à guerra para a obtenção de cativos. Pombeiro é o funcionário dos portugueses que vivia por vezes desempenhava o papel de juiz. De acordo com o texto, quais as 4 formas empregadas pelos portugueses para a obtenção de escravos no continente africano? Só retirar do texto e colocar aqui, né, pessoal? Então, boa atividade e até a próxima. Bons estudos!